Capítulo 12. Preparação de experiências, no livro Missionários da Luz, parte 5. O que você chama de instinto pode ser algo muito maior. Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra, de leve, nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas, você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas, qual arte helênica de sabor antigo. O modelo, estruturado em substância luminosa, constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob minha análise. Semelhava-se àquela figura humana, imóvel, a qualquer coisa divina. Aqui não é só descrição, é valorização. O modelo não aparece como algo comum. Ele é visto como algo harmônico, preciso, quase perfeito. E quando ele está falando de algo similar a algo divinal, seria a sensação que não é um exagero, é uma percepção de harmonia. Quando algo está em equilíbrio completo, ele transmite essa impressão. E surge uma pergunta implícita: quem cria isso? Não é uma criação isolada. Existe inteligência, planejamento e cooperação. São equipes espirituais especializadas. E isso nos conecta com o planejamento reencarnatório, organização espiritual, construção do corpo. E vamos retomar a própria criação de um lugar similar à colônia espiritual ou cidade espiritual de nosso lar, onde tudo ali foi construído com a mesma base: seres espirituais, especializados, com inteligência. E tudo isso cria não só essas cidades, como objetos similares a casas, camas ou instrumentos que eles utilizam, substâncias que eles também utilizam, que foram abordadas no livro anterior, e o próprio corpo que é apresentado aqui para o André Luiz. Seguindo, fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudicências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizavam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas eminiscências tenar e hipotenar até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. No exame de superfície, passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Nesse longo trecho, eu observo duas coisas. A primeira, a inspiração para a perfeição, os detalhes, até onde pode ir toda a magnitude da criação de um corpo físico. Existem muitos detalhes que são passados por André Luiz e muitos outros que ele não passou por limitações até da própria obra, páginas, etc. A segunda parte é que surge também já uma ideia de que o corpo já existe dentro de um modelo energético, antes mesmo da matéria. O que vemos no corpo físico já foi estruturado antes. A matéria segue então um modelo. E isso é importante porque a pessoa que tem acesso a esse local onde está André Luiz, ele começa a observar um corpo que ele pode conquistar com qualidade, dentro, claro, do que é possível da sua programação dentro de uma reencarnação ou de um vínculo a um corpo físico. Mas isso não significa que não existe a possibilidade. Significa que esse é um desafio a ser superado.
Isso é muito importante porque dentro do nosso lar, que é uma cidade muito grande, ele tem diversos setores. Então você vai estudar, você tem locais para tratamento, como onde ficou André Luiz nas câmaras de retificação. Você tem as pessoas estudando. Temos diversos lugares. E tudo isso estimula naturalmente as pessoas a quererem progredir. Isso é importante. Vale ressaltar também que, se você observar nas obras que estão sendo apresentadas, existe uma grande ligação com a parte da mente, com aquilo que nós pensamos. E isso implica que no nosso lar existe um grande equilíbrio. E o próprio governador, quando o Lisias comenta isso, ele fala que o governante recomenda a todos para não deixarem os pensamentos negativos influenciarem durante a existência que estão ali no nosso lar. E por que tudo isso é importante? Porque nós temos diversas inspirações e vibrações associadas ao crescimento espiritual. Tudo isso tem como foco fazer com que a pessoa inspire-se sempre em algo melhor, algo que pode ser melhorado. E sendo assim, tudo que pode melhorar pode evoluir. Essa é a proposta de toda essa imagem. Não é à toa que a cidade de nosso lar, quando André Luiz entra em alguns detalhes, você percebe uma estrutura muito harmoniosa, bonita. Isso denota muito equilíbrio. E não só isso, é algo inspirador, acolhedor, confortador, fazendo com que a pessoa, além de se sentir integrada ao ambiente, numa questão dos pensamentos, ela se sinta integrada nos sentimentos e, acima de tudo, na vibração, ou ainda em um local específico, como esse que o André Luiz está. Perceba que estamos lidando com todo o tratamento na parte da reencarnação, mas ali existe o sentimento de família, na parte paternal, maternal, como serão essas tratativas, o acolhimento dentro de um contexto familiar. Então, essa vibração também permeia todo o ambiente. Não é somente as tratativas relacionadas ao corpo, como se você estivesse moldando literalmente um molde de barro. É todo aquele trajeto que você faz para chegar ali. Por exemplo, você vai a uma turma trabalhar uma escultura de barro, então existe a integração com os elementos dali, existe o crescimento, troca de informações, etc. É algo similar, só que aqui muito mais ampliado. Isso é importante, porque o corpo em si, ele, apesar de ser um vaso, a parte importante para nós, com todo o reconhecimento que nós temos em relação ao corpo físico, é da própria pessoa que vai se aprimorar, sendo o corpo físico um instrumento, valiosíssimo, mas ainda um instrumento. Seguindo. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, a maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, no qual o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Aqui surge um dos pontos mais delicados do capítulo. Não é só anatomia, é funcionamento energético do corpo. O sistema nervoso aparece como uma rede de luz, não apenas conduzindo sinais, mas distribuindo energia. E um ponto chama a atenção. O cérebro é descrito como, abre aspas, uma lâmpada em azul suavíssimo, fecha aspas. O que isso indica?
que não é uma cor aleatória. Representa atividade mental, emissão de energia e estado vibracional. O cérebro aqui não é só um órgão, é centro emissor. Agora, em outras tradições, esse centro ligado ao cérebro é associado a estruturas como epífise, centros de consciência e o que muitos chamam de centro coronário ou chakra coronário. O importante aqui não é o nome, é a função. E a função do cérebro nesse contexto é de recepção, processamento, emissão. Por isso a ideia de lâmpada. O texto mostra um fluxo muito claro: cérebro, cerebelo, medula e plexo sagrado. E o que significa esse plexo sagrado? É a região ligada à base da coluna, com funções de vitalidade, instintos e força de sustentação. Aqui a energia se intensifica. Isso indica base da manifestação física. Seguindo, transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endócrino, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas, desde a epífise, situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores. As glândulas pareciam formar um belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida, congregados em sentido vertical, qual antena rútila atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada uma, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante ao pequenino Sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todos os demais, desde a hipófise à região dos ovários, como o nosso astro de vida, garantindo a coesão e o movimento da sua grande família de planetas e asteroides. Aqui o foco muda, sai da forma geral, entra na organização interna. O que aparece não é apenas um conjunto de órgãos, é um sistema organizado. As glândulas surgem como uma constelação, distribuídas pelo corpo, alinhadas verticalmente, funcionando de forma integrada. Note que quando você estudar algo relacionado aos centros energéticos, centros vitais ou chakras, os principais, que são 7, estão alinhados diretamente com a coluna. E é exatamente isso que ele está falando aqui. E eu estou comentando isso porque em alguns estudos você pode encontrar o chakra esplênico e outros, mas os maiores e mais importantes são aqueles ligados às glândulas. E existe um ponto central, a epífise, que nós já estudamos muito no primeiro capítulo desse livro. Ela aparece como um pequeno sol irradiando energia, influenciando todas as outras. Fica aqui o questionamento: qual é a glândula mais importante do corpo? A epífise ou não? Veja, não são partes isoladas. Existe um sistema conectado. Cada glândula tem uma função, sua vibração e sua característica. Mas todas recebem influência desse centro superior, como o sistema solar, onde existe um centro e tudo ao redor se organiza. O corpo então funciona como um sistema, não como partes separadas. Existe também, nos pilares do hermetismo, uma tradição filosófica esotérica antiga que resume algo muito interessante. Abre aspas, o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Isso é o princípio da correspondência, ou seja, essa estrutura mais elevada se expressa no corpo físico. Isso leva a um ponto essencial. Independentemente do nível evolutivo, todos possuem potencial criador. Isso está ligado ao próprio corpo, especialmente à parte que permite gerar. Mas não só no sentido biológico. Criação vai além disso. Ela aparece como pensamento, sentimento, ação. Tudo isso é criação. Ou seja, aquilo que vem de níveis mais altos se expressa na forma como vivemos. Você não cria só no corpo. Você cria com tudo o que você é. O modelo mostra a estrutura, sua analogia mostra o funcionamento na vida. Seguindo, minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais
ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre sorrindo após reaproximar-se de mim. Em sentido geral, ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa, para nós outros, a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas na esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto, para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. Aqui vem uma correção importante. Existe muita incompreensão sobre o sexo. Na visão comum, é reduzido, distorcido e mal interpretado. Mas aqui a perspectiva é outra. A paternidade e a maternidade são sagradas. Não como ideia simbólica, mas como função real, porque é por meio delas que a vida retorna. Perceba a profundidade disso. O nascimento não é apenas biológico, é parte de um processo espiritual. Então surge a frase principal, abre aspas, a faculdade criadora é também divindade do homem, fecha aspas. Isso muda tudo. Não estamos falando apenas de reprodução, estamos falando de capacidade de criar. Conectando com o que eu já falei anteriormente, vamos lembrar que independentemente do momento evolutivo que você está, porque isso está ligado à própria estrutura do corpo, mas não se limita a ele. Isso faz parte das características da própria consciência, quando ela se expressa ou se manifesta através do pensamento, sentimento e da ação. Ou seja, aquilo que está na base biológica se amplia para todo o espírito e para a vida. Seguindo, compreendi com o novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me, compadecidamente, de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me, bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. O que Alexandre está falando nesse trecho é que nada é castigo, é mera consequência. O problema não está na força criadora, está no uso que se faz dela. E você vai começar a entender porque em algumas culturas existe uma veneração do sexo. Mas na verdade não é do sexo em si, é da força criadora, é da própria criação como um todo. Isso é algo muito mais elevado. Portanto, valem duas pequenas observações. A primeira, não julgar aquilo que você não conhece, no que se refere a essas culturas e às informações que elas detêm. E a outra, para você verificar como é que está a sua parte íntima em relação ao sexo e às criações. Lembre-se que as criações vão dos pensamentos, sentimentos e atos. Então, purifique no que for possível os seus pensamentos, os seus sentimentos. Fim do capítulo 12, Preparação de Experiências, no livro Missionários da Luz, parte 5.